Muito bem, então nós vamos continuar nossa aula, certo? Até há pouco nós estávamos falando sobre que o ato de ensinar ou de avaliar implica em quatro perguntas. A primeira é o que ensinar, e isso deve fazer com que o professor deve reconhecer, deve entender, deve assumir a responsabilidade de dominar o conteúdo. Nós vimos também que o professor deve ser habilitado para construir os seus próprios exemplos, habilitado para conduzir a sua própria aula, não dependendo do livro didático. Esse é o ideal, né? Isso revela a fragilidade na nossa formação. Depois nós vimos que a outra pergunta é o porquê ensinar, e o porquê ensinar implica em dizer que o professor ele deve perceber claramente qual é a utilidade prática, qual é a utilidade para o dia a dia de determinados conteúdos matemáticos, porque se ele não souber para si mesmo, como é que ele vai motivar e ensinar os alunos a aprenderem? E depois, o porquê ensinar tem a ver com o fato de que o professor ele deve saber a relação entre os conteúdos matemáticos. Se ele não sabe qual é a relação dos conteúdos matemáticos, ele não vai dar a ênfase necessária em determinados assuntos, não vai gastar mais tempo em um determinado assunto, ele não vai preparar uma aula antevendo que aquela aula será extremamente útil para daqui a um mês, daqui a 2 semanas, né? Para que o aluno, de repente, por esse processo, perceba a beleza da matemática e a importância de não se deixar nenhum conteúdo para trás sem ser adequadamente compreendido. Muito bem. Então, vamos continuar, então, a nosso processo de ensino. A terceira pergunta que nós precisamos nos fazer, gente, é esta. Para quem ensinar? Essa é uma pergunta importante? Sim, é uma pergunta importante. Por quê? Porque uma é a compreensão do professor a respeito do assunto. O fato de que o professor ele domina o assunto e para ele aquele assunto matemático está muito claro, isso não implica dizer que não haja dificuldade para os seus alunos compreenderem determinados conteúdos matemáticos. E é por isso que o professor precisa perceber quem são os alunos, ou qual é a composição do agrupamento dos seus alunos de sala de aula. Por isso é preciso, primeiramente, conhecer as crianças em seus aspectos de habilidades, conhecimentos e competências. Em que sentido, professor? No sentido de que é preciso admitir que nem todos os alunos irão bem na matemática. É preciso admitir que nem todas as crianças possuem habilidades e competências que às vezes são naturais, que lhes são próprias, ou que são alimentadas por uma cultura familiar. Existem crianças que possuem um certo déficit de compreensão ou de análise matemática, certos elementos que limitam determinadas crianças a compreenderem de pronto a matemática. É preciso que o pedagogo perceba que em determinados assuntos ele vai precisar repetir o primeiro exemplo, o segundo, o terceiro e o quarto. Que em determinados conteúdos ele vai gastar mais dias ou algumas semanas até que os seus alunos compreendam, quer seja na totalidade ou determinados alunos, talvez 2, 3 alunos, compreendam aquele conceito matemático. Se este professor, comprometido com a educação dos alunos, tiver a sensibilidade para perceber que cada criança, de fato, tem o seu tempo, tem o seu modo, tem as suas estratégias para aprender matemática, esse professor ele estará organizando a sua sala de aula, preparando o processo ensino-aprendizagem, escolhendo a sequência didática que melhor se adequa às características da sua turma como um todo, mas também que melhor se adequa à realidade ou às características de um determinado grupo menor de alunos ou de um aluno em específico.
E isto, caros alunos do curso de pedagogia, é fundamental, deve ser um compromisso do professor. É preciso que o professor atraia esses seus alunos para a sua mesa. É preciso que esse professor das séries iniciais tenha esse compromisso de ir à cadeira ou às carteiras de seus alunos. É preciso que nesse diálogo entre professor e aluno-professor, que o professor aproveite dessa relação dialógica, dessa relação de convivência com os seus alunos e aproveite dessa convivência para perceber quais são as características dos seus alunos, em que eles têm dificuldade, como eles aprendem, como eles raciocinam determinados conteúdos matemáticos. Porque é a partir desse conhecimento que o professor tem de seus alunos é que este professor vai escolher a melhor estratégia para ensinar a sua turma e alguns alunos em particular. Em segunda questão, para quem ensinar, implica em dizer que o professor ele precisa conhecer o contexto social, o contexto cultural, o contexto econômico dos seus alunos. Visto que é conhecimento pacífico entre nós, através da sociologia da educação, de que os fatores socioeconômicos interferem no processo educativo. É ponto pacífico entre nós, que estudamos o curso de pedagogia, né, ou no curso de pedagogia, que os fatores emocionais interferem no processo ensino-aprendizagem. Por isso, na medida em que o professor ele dedica tempo para conhecer os seus alunos, em seus aspectos econômicos, em seus aspectos sociais, em seus aspectos afetivos, emocionais, religiosos, esse tempo que o professor gasta para conhecer os seus alunos dará para ele subsídios suficientes para que ele, esse professor, conhecendo os seus alunos, escolha a melhor estratégia para ensiná-los. A partir desse conhecimento, o professor também ele melhor vai entender o porquê determinados alunos têm dificuldade em matemática. Porque se ele sabe, de repente, que determinada criança vive com os seus pais, mas, de repente, os seus pais são analfabetos, ou seus pais têm limitações grandiosas, seríssimas em matemática, é claro que o professor, a partir daí, vai perceber que o tempo que ele tem com o seu aluno, as 4 horas de ensino, é o tempo no qual aquela criança vai ter para aprender a matemática. E esse professor não terá ilusão de que, de repente, lá na casa dessa criança, terá alguém específico, douto em matemática, que vai ensiná-la os conceitos básicos da matemática. Por isso, conhecendo o contexto social, cultural e econômico, religioso e emocional do aluno, o professor ele melhor estará se organizando, se agendando para cuidar dos seus alunos. E assim, motivá-los. Assim, dedicar-se a eles. E assim, não perceber, de repente, nos alunos como se eles fossem a única fonte ou fossem a fonte, ou o meio, ou o motivo pelo qual as próprias crianças não aprendem a matemática. Mas o professor vai perceber que existem condicionantes históricos, circunstâncias nas quais a criança está envolvida, que interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem. Eu me lembro agora, nesse último mês, dando aula para os meus alunos lá da Trindade, quando eu pedi para os meus alunos, pelo menos uns 2, 3 alunos, para que eles pudessem escrever as atividades de matemática. Quando eu pedi para eles, pelo menos 3, eu percebi que 2 ficaram lá quietinhos. Quando eu fui lá, perguntando por que ele não tinha feito o exercício, eles simplesmente olharam para mim em tom triste, dizendo, não, o livro de matemática já acabou as folhas, não tenho mais caderno. Isso mostra claramente que o aspecto econômico interfere
na sala de aula, está interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Como essa criança vai escrever os problemas? Como é que vai escrever do quadro? Se o fator econômico se interpõe entre ela e o processo educativo. Às vezes a criança está dormindo, como certa feita ocorreu. Passou a noite toda sem dormir. Passou a noite toda sem dormir porque houve briga em casa e ela, com medo do que poderia ocorrer, não conseguiu dormir. E agora está na sala de aula, completamente sonolenta, enquanto o professor está explicando lá. É preciso que o professor ele tenha sensibilidade para perceber esses fatores que interferem no processo de aprendizagem. Conhecendo o seu aluno, o professor pode melhor preparar a sua aula e melhor preparar os processos avaliativos, considerando que, às vezes, a criança não aprendeu, não é porque ela não quis e não é porque ela era inapta para aprender, mas porque existem condicionantes culturais, econômicos, sociais e emocionais que se interpõem entre essa criança e o processo de aprendizagem. O outro elemento que nós precisamos perceber, gente, é as questões referentes à última pergunta. E a última pergunta é: como ensinar? Como ensinar? O como ensinar, gente, é fator de fato importantíssimo para o processo de aprendizagem e para o processo avaliativo. Se o professor, se aquele que é pedagogo passou 4 anos no curso de pedagogia e não desenvolveu a sensibilidade para escolher a melhor sequência didática possível para ensinar, se esse pedagogo formado, o egresso do curso de pedagogia, não desenvolveu as habilidades, as competências para escolher os melhores processos, os melhores artefatos, as mais eficazes ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem, é claro que essa inabilidade, essa incompetência professional vai surtir efeito no processo avaliativo. Por isso, como já falamos anteriormente, o processo avaliativo também denuncia, também apresenta as fragilidades do professor. O processo avaliativo não somente apresenta as fragilidades do aluno, as lacunas de compreensão do aluno, mas também o processo avaliativo denuncia, evidencia que potencialmente o professor ele não está escolhendo o melhor método. Há momentos que o melhor método é uma aula expositiva. Às vezes, o melhor método para se aprender determinado conteúdo matemático é a solução de problemas nos quais, ou na qual a solução de problema, o professor leva uma situação a ser resolvida por um grupo de alunos e eles vão pegar o conhecimento matemático que foi apresentado para eles e eles vão utilizar aquele conhecimento para resolver uma situação que o professor expôs para os grupos. Às vezes, é um trabalho em equipe. Às vezes, é o processo de memorização tão importante na matemática. Ou qualquer outro processo, ou qualquer outro método de ensino a ser desenvolvido. O certo é que como ensinar implica dizer que o professor de matemática ele não pode ser apenas o professor de apenas um método de ensino. Ele tem que ser dinâmico. E, ao mesmo tempo que eu digo que ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter um cuidado. E o cuidado é que ele não pode fazer da sua sala um local no qual uma parafernália metodológica se apresente. Ou seja, é aquele professor que quer ser tão pedagógico, tão didático, que faz da sua sala de aula, a cada milésimo de segundo, é uma atividade, é um jogo, é uma brincadeira, é um ato de pintar, é um ato de cantar. E, às vezes, os alunos precisam tão somente de um professor que conheça o assunto matemático e que saiba, numa aula expositiva, explicar aquele assunto passo a passo. E então nós precisamos, nisso, evitar os extremos.
Precisamos evitar aquelas aulas longas e monótonas, no qual o professor, de uma forma infinita, fica falando, 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 e, ao mesmo tempo, precisamos evitar o outro extremo. Aqueles professores que entopem a sala de aula de muitas atividades, de muitas questões, de muito material concreto, de muitas atividades a serem feitas, e, de repente, ao final do processo, não se alcança o resultado adequado. É por isso, então, que o professor, que o egresso do curso de pedagogia, ele precisa desenvolver a sensibilidade para escolher o melhor método, o melhor caminho para ensinar. O como ensinar também tem a ver, gente, também com o uso das ferramentas adequadas. Isso implica em dizer que, especialmente no tempo no qual nós estamos vivendo hoje, que o egresso do curso de pedagogia ele tem que dominar as novas tecnologias de comunicação, as TICs, tão chamadas. É preciso que ele domine, quanto mais mais interessante, né? Porque possibilita várias possibilidades de aprendizagem. Então, esse egresso do curso de pedagogia tem que ter domínio de aplicativos, de plataformas, né? Do Google Sala de Aula e outros recursos tecnológicos ou outras ferramentas de ensino, como o Abaco, como outros materiais concretos que o próprio professor pode criar ou pedir para o aluno criar com ele, montar com ele como uma atividade lúdica, e, a partir da produção do seu próprio material didático, a criança também vai aprendendo a desenvolver as habilidades motoras e manuais e, ao mesmo tempo, vai aprendendo matemática. Portanto, hoje, o pedagogo, o professor das séries iniciais, obrigatoriamente tem que ser alguém capaz de escolher os melhores métodos de ensino e as melhores ferramentas que se adequem a determinados processos de ensino. Portanto, meus alunos, quando nós estamos falando em metodologia da matemática, é preciso perceber, então, que lecionar matemática implica em colocarmos à disposição de nossos alunos, à disposição do processo ensino-aprendizagem, todos os conceitos que nós temos aprendido até o presente momento, pela didática, pelas disciplinas de metodologia, pelas disciplinas da psicologia, da educação e assim por diante. Porque ensinar matemática implica saber o conteúdo, dominar o conteúdo, implica também nesse processo de ensino, e nesse processo de ensino que será avaliado, implica que o professor ele tenha conhecimento do porquê está ensinando, qual é a utilidade prática no dia a dia e qual a correlação daqueles conceitos com os outros conceitos matemáticos. É preciso que esse professor que vai ensinar matemática e que depois vai avaliar os alunos no processo ensino-aprendizagem, é preciso que esse professor ele conheça as competências, as habilidades e conhecimento dos seus alunos, que ele leve em consideração as características sociais, econômicas e sociais dos seus alunos. É preciso que este professor ele escolha os melhores métodos e as melhores ferramentas para ensinar. Porque é somente a partir desses princípios, é a partir desses parâmetros, é tendo esses cuidados que o processo ensino-aprendizagem, geralmente visto como um meio para avaliar o aluno, se mostrará também como meio de avaliar o aluno e o professor. O processo de ensino, mas também o processo de aprendizagem. E quanto mais rapidamente o professor responder o que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar e como ensinar, quanto mais rapidamente ele responder essas perguntas, mais o processo avaliativo alcançará a sua eficácia. E poderemos perceber que ele vai servir tanto para o aperfeiçoamento do trabalho do professor, como também servirá
de aperfeiçoamento do próprio aluno, como aquele que aprende e como aquele que também desenvolve as suas próprias estratégias para a sua aprendizagem e para a continuidade do desenvolvimento dos seus conhecimentos. Sendo assim, caros alunos, até a próxima aula, na próxima semana, quando nós daremos continuidade nesse processo de refletirmos sobre esse processo tão importante que é o processo avaliativo na disciplina matemática. Até a próxima aula, gente. Até mais.